Nesse vídeo, eu vou te mostrar como fazer um tratamento de dados com qualidade. Nós vamos ver na prática, passo a passo, 7 itens que não pode ficar de fora de um tratamento de dados com qualidade. Então vamos lá começar e ver tudo bem passo a passo. Vem comigo! Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, eu sou o criador do canal e é sempre um prazer ter você aqui comigo. Bora lá começar então que eu vou te mostrar passo a passo como fazer um tratamento de dados com qualidade. Eu vou te mostrar aqui 7 passos que não podem ficar de fora na hora que a gente vai fazer um tratamento de dados para criar um modelo de Machine Learning. Vamos começar. Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos importar o Pandas e vamos colocar import pandas as pd. Vamos importar o matplotlib.pyplot as plt e vamos importar o Seaborn, import Seaborn as sns. Vamos executar, carregar nossos pacotes. O próximo passo, nós vamos carregar aqui um conjunto de dados, que é uma planilha de Excel. Eu montei essa planilha com alguns dados para poder trazer esses exemplos e te mostrar bem passo a passo o que a gente deve fazer quando a gente está tratando nossos dados. Então, olha lá, vamos colocar aqui um def original que vai receber o quê? O PD, que é o nosso pandas.readExcel, e aí, entre parênteses e entre aspas, a gente vai colocar o nome do arquivo, que é dados.xlsx. E vamos em seguida exibir as primeiras linhas para a gente ter uma visão do nosso conjunto de dados. Olha lá, prontinho. Carregamos então aqui, vamos observar que a gente tem nossas variáveis aqui, que é ID cliente, contrato, nome, telefone, estado civil, sexo, renda mensal, idade, data solicitação, valor, patrimônio. Vamos imaginar que é um conjunto de dados para uma instituição financeira que a gente está fazendo algum tipo de trabalho. E a gente precisa tratar esses dados, a gente precisa refinar esses dados, avaliar outliers, valores nulos, variáveis categóricas, uma série de coisas. Vamos ver aqui passo a passo todas as etapas para a gente não deixar nada de fora. Então, em seguida, vamos ver aqui o nosso shape, ou seja, nós temos 1056 observações e 10 colunas, ou seja, 10 variáveis no nosso conjunto de dados. Pode ficar tranquilo que eu vou deixar esse material disponível aqui na descrição para você fazer download e fazer os testes aí também no seu computador. Então olha lá, vamos ver aqui as informações do nosso conjunto de dados. Vamos colocar um def original.info e aqui a gente vai verificar, olha lá, nós temos 10 colunas, 1056 entradas, ou seja, observações, registros. Aqui nós temos o tipo de cada coluna e aqui nós temos, tá vendo, a informação que não null. Se nós temos um total, por exemplo, de 1056 registros, então aqui 1056 não null é que não tem valor nulo. Uma outra forma que a gente pode observar é aqui, ó, 1033 não null, ou seja, essa diferença nós temos de valor nulo. E aí, como que a gente verifica isso melhor? Vamos colocar aqui um comandinho bem simples, que é o def original.isNull.sum, que ele vai fazer o quê? Quando a gente executar, ele vai mostrar para nós quais as variáveis têm valor nulos e qual a quantidade de registros que tem valor nulo nessa variável. Então olha lá, nós temos aqui a renda mensal com 23 registros que são valores nulos e o valor patrimônio com 23 registros que são valores nulos. Isso a gente vai tratar mais adiante. Agora vamos colocar aqui um def original.describe para a gente ver as medidas estatísticas das nossas variáveis numéricas. Se a gente executar, então olha lá, ID cliente, contrato, apesar de ser variáveis numéricas, mas são coisas que a gente vai descartar mais adiante porque isso não é relevante. É o código do cliente, o contrato do cliente, assim como o nome, esse tipo de informação. Mais adiante a gente vai tratar isso. Então aqui a gente consegue observar o seguinte, na renda mensal, por exemplo, a gente pode ver que o valor mínimo é 2.000 e o valor máximo é 4.000. Nada fora do normal. Aqui tem a média, o desvio padrão, a mediana, que é o quê? O segundo quartil, tá vendo? Primeiro quartil, terceiro quartil. Idade, a gente observa o seguinte, nós temos a idade mínima de 25 anos, ok? E nós temos uma idade máxima de 135. Opa! Vamos levantar um alerta aqui, porque isso já nos diz respeito que pode ser o quê? Um possível outlier. Vamos tratar isso adiante. Calma lá. E o valor patrimônio, da mesma forma. Nós temos aqui o mínimo, ó, tá vendo? 300 mil e o máximo 500 mil. Tudo dentro, até então, da normalidade. Ok. Próximo item, vamos avaliar
valores distintos que a gente tem por cada variável, para ver se é necessário a gente converter uma variável para categórica ou deixar às vezes ela como número mesmo. Como que a gente faz? A gente vai fazer um for aqui, ó, for i in df original, que é o nosso conjunto de dados, ponto columns. E aí eu vou colocar um slice aqui, ou seja, da coluna 0 até a coluna 10. Se a gente observar aqui, ó, nós temos aqui o índice até o 9, do 0 ao 9. Por quê? Porque o índice no Python começa em 0 e aqui a gente tem que colocar até 10. Por quê? Porque o índice é exclusivo. Se a gente colocar até 9, por exemplo, ele não vai pegar o 9. Ele vai chegar aqui no 8 e vai parar. Aí a variável VL patrimônio vai ficar de fora. Por isso a gente sempre coloca aqui, ó, um a mais, ou seja, 10. E aí a gente coloca ponto to list. Em seguida, a gente vai simplesmente exibir a quantidade de valores distintos que tem cada variável. E aí a gente coloca aqui um print i, ou seja, cada vez que o for estiver sendo executado, o nosso looping estiver sendo executado, o i vai corresponder ao nome da variável do nosso conjunto de dados. E aí a gente vai colocar dois pontos, vírgula, len. Nós vamos contar aqui os valores da coluna i, que é aqui o for está passando. Vamos converter isso as type str para string e vamos colocar aqui o vale counts para ele contar. Então, quando a gente executar, olha lá, ele fez todo o loop for e mostra para a gente a quantidade distintas de informações por cada variável. Observe aqui, ó, no nome e no telefone que nós temos 1056 registros, porém só um valor distinto. Isso é o quê? Como eu montei esse conjunto de dados para trazer como exemplo essas técnicas de tratamento, eu coloquei tudo meu nome e coloquei um telefone, então por isso que só vai ter um. O Estado Civil, por exemplo, tem 11. Só que, opa, a gente conhece tanto o Estado Civil assim, diferente? Geralmente o padrão é o quê? Solteiro, casado, divorciado, viúvo. Esses 4. Aqui deve ter mais informações que nós vamos avaliar e vamos tratar adiante também. Tudo isso, o objetivo aqui é tratar os dados da melhor forma. Ou seja, é fazer aqui, eu quero mostrar para vocês algumas etapas que não vai poder ficar de fora no seu tratamento de dados quando você estiver fazendo algum trabalho, criação de algum modelo de machine learning. Vamos avaliar agora o Estado Civil. Se a gente colocar aqui, ó, df original.groupby, que eu vou agrupar, ok? E aí, entre parênteses e entre colchetes, eu coloco o nome da coluna, que eu quero agrupar por Estado Civil. E aí eu quero fazer o que com esse agrupamento? Eu quero contar. Então, ele vai fazer o agrupamento e vai contar os estados civil ali que nós temos com a quantidade de registro em cada um. Quando a gente executar isso aqui, olha lá. Então, a coluna, a variável Estado Civil, nós temos ali, ó, como asterisco, 50 registros. Como tracinho, 50 registros. Aí nós temos amigado, casado, desquitado, divorciado, juntado, não informado, solteiro, viúvo e temos até aqui, ó, xxx, tá vendo? E essas são as quantidades. Isso a gente vai tratar. Vamos ver agora a variável sexo, se tem alguma discrepância. Olha lá, variável sexo tem EFM, então feminino e masculino, ok. Não precisamos fazer nenhum tratamento nela. Agora, vamos verificar as idades que a gente tem o quê? Acima de 70 anos, ok? Porque, por exemplo, se a gente está trabalhando aqui para criar um modelo de machine learning para uma instituição financeira, é muito difícil as instituições financeiras fazerem empréstimos, por exemplo, liberação de financiamento, liberação de crédito, para pessoas acima de 70 anos. Provavelmente vão pedir fiador, vai pedir uma série de coisas, tá? Aqui no nosso exemplo, vamos filtrar, então aqui, quantos registros nós temos acima de 70 anos. Olha lá, se a gente executar, pode observar que nós temos pouco registro. Ó, temos 6 registros que são o quê? Clientes que têm acima de 70 anos. Beleza. E olha a idade deles, 135, 128, 123. Agora sim, se a gente for avaliar, isso com certeza é um outlier. Pode ser que a pessoa que coletou os dados, às vezes digite um número errado, às vezes vem alguma informação calculada de forma incorreta. Aqui eu estou mostrando um campo de idade, mas essa análise serve para valor de salário, para qualquer tipo de outlier que você identificar e falar assim, opa, isso aqui pode ser um outlier. Aí você faz uma análise mais minuciosa para ver se você vai precisar tratar isso.
Por exemplo, uma pessoa vai viver até 135 anos? Até 128, até 123? Não, muito difícil. É raríssimo algum caso assim. Por vias normais, a gente não pode ter uma idade de 135 anos, de 128, de 123. Isso a gente vai tratar lá adiante, que a gente já identificou que é um outlier. E aí, a gente pode contar também, e aí ele vai mostrar pra gente um resumo. Aqui, por que ele mostra 6? Ele está mostrando 6 porque ele vai pegar ali a quantidade de todas as colunas. Então, nós temos 6 registros. E aí ele vai informar todas as colunas. Agora, uma outra forma que a gente pode avaliar se uma determinada coluna pode ter algum outlier ou não é através do boxplot. Ok? Que eu já expliquei como analisar o boxplot, que a gente pode analisar mais de 7 medidas estatísticas. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Aqui eu vou mostrar de uma forma bem rápida. Olha só. Se a gente executar aqui o boxplot, a gente vai observar, ó, na coluna idade, olha só, tá vendo? Os pontinhos aqui acima do máximo, então nosso máximo aqui de idade seria esse aqui. No boxplot, aqui é o mínimo, aqui o começo da caixa é o primeiro quartil, essa linha do meio da caixa é a mediana, aqui a linha que fecha a caixa é o terceiro quartil e aqui é o valor máximo. O que está acima e o que está abaixo é considerado outlier pelo boxplot, ok? Nesse caso aqui, ó, a gente está simplesmente aqui, ó, comprovando o que a gente viu aqui, ok? Eu quis mostrar para você dessa forma, uma outra forma também, porque às vezes não vai estar muito claro por aqui. E aí a gente tem que usar o boxplot ou um scatterplot, dependendo do que a gente está fazendo. Olha lá, aqui a gente olhou a idade, ok, isso a gente sabe que a gente vai tratar. Aqui a gente vai olhar também a coluna valor patrimônio, pode observar que não tem nada de outlier. E aqui a renda mensal, da mesma forma, também não tem nada de outlier. E agora a gente vai começar a tratar esses pontos que a gente identificou. Só que antes da gente começar a entrar no código e depois para a gente seguir tudo de uma vez, se você não tiver inscrito, já se inscreve aqui no canal, porque aqui toda segunda, quarta e sexta eu trago vídeos novos, sempre conteúdo passo a passo, na prática, disponibilizo todo o material e com certeza isso vai te ajudar bastante. Então se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações para você sempre ficar acompanhando os novos vídeos. E bora lá então e vamos tratar nossos dados e vamos fazer aqui os 7 passos que não podem faltar no nosso tratamento de dados, para a gente ter um tratamento de dados de qualidade. Então olha lá, primeira coisa, a gente vai retirar as variáveis que não são utilizadas. A gente já viu mais lá atrás que nós temos algumas variáveis, olha lá, se a gente colocar aqui, ó, ID cliente, contrato, nome e telefone, para o nosso modelo de machine learning, isso não interfere em nada. Pelo contrário, isso pode prejudicar, porque a gente vai ter que tratar esses dados, fazer um routing code, uma série de coisas. E são variáveis que são totalmente, não vai dar peso nenhum no nosso modelo de machine learning. Então, essas 4 variáveis aqui, ó, ID cliente, contrato, nome e telefone, nós vamos retirar do nosso conjunto de dados. Esse é o primeiro passo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma variável que vai chamar colunas e vai ser igual, ela vai receber uma lista, tá vendo? Como que eu sei que é uma lista? Porque tem entre colchetes. Se você quiser aprender mais sobre listas também, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo para você dar uma olhada. Olha lá, então aqui a gente vai colocar dentro dessa lista o nome das colunas que nós queremos manter. Então a gente vai colocar todas as variáveis, exceto aquelas 4. E aí em seguida a gente vai estar fazendo o que? Um df dados, que a gente vai fazer o que? A gente vai fazer uma cópia, vai retirar e vai fazer uma cópia. Vamos manter o nosso def original guardadinho lá. A gente vai trabalhar em cima desse def dados, que a gente vai fazer o que? pd.dataframe, entre parênteses, a gente vai colocar o df original, vírgula, o parâmetro columns, que vai ser igual a colunas. E aí, o que esse comando vai fazer? Vai criar uma cópia do nosso dataframe original e vai carregar somente essas colunas aqui. Dessa forma, a gente retira aquelas 4 colunas. E aqui, para finalizar, a gente dá um df dados.head para a gente ver como ficou o nosso conjunto de dados. Olha lá, vamos executar. Então, agora a gente já tem o nosso conjunto de dados sem aquelas colunas. Então, essa já foi a primeira etapa do tratamento. O primeiro passo, a gente já retirou colunas que a gente não vai usar. Segundo passo, a gente vai tratar os valores missing, os valores nulos. Só que, se a gente observar, olha só, eu tenho aqui 23 valores nulos na variável renda mensal e tenho
23 valores nulos na variável patrimônio, ou seja, VL patrimônio, que é o valor do patrimônio. Eu, particularmente, não gosto de ficar dando um drop e retirando as informações, apagando quando algum registro tem outlier e fazer o drop NA para retirar isso. Eu gosto de ter os dados, porque às vezes aqui não tem a renda mensal, mas tem a idade, que é importante, tem outra informação que é importante. Então assim, se a gente retirar, a gente perde os registros. Tudo bem, aqui é um conjunto de dados de exemplo que eu tenho 1000 observações, 1000 registros. Se a gente tiver, por exemplo, conjunto de dados com 5 milhões de registros e a gente tiver aqui 23 registros só como valor missing, ok retirar, porque não vai fazer diferença, a gente tem 5 milhões. Mas quando a gente está trabalhando com um conjunto de dados menores, eu prefiro sempre usar uma técnica de preencher esses valores nulos com a mediana dos dados. Porque aí eu não vou perder esse dado. Eu coloco ali a mediana e vou ter essa informação no meu data frame, no meu conjunto de dados. E como que a gente faz isso? Olha só, aqui eu vou colocar o def dados renda mensal, ok? Que é o que? O nome da variável que eu vou atualizar. E aí aqui eu vou colocar o que? O def dados renda mensal ponto fillNA. O fillNA é o que? Que ele vai preencher somente os valores nulos dessa variável renda mensal. E com o que eu vou preencher? Entre parênteses, eu vou colocar o def dados renda mensal ponto median, que é a mediana da renda mensal. E eu faço isso, o mesmo comando, para o valor patrimônio. Quando eu executo isso daqui, olha lá. E se eu verificar de novo, eu não vou ter mais valores nulos, valores missing, tá vendo? Por quê? Esses 23 registros daqui e esses 23 registros daqui, eu preenchi, eu substituí pelo valor da mediana da sua respectiva coluna, da renda mensal e do VL patrimônio. Eu não perdi o dado. Viu só? Isso é uma boa estratégia, é muito utilizado na prática no dia a dia. Tudo que eu estou te trazendo aqui é o que a gente vê no dia a dia, no nosso mercado de trabalho. Eu estou trazendo para vocês as melhores práticas, as coisas que você realmente deve utilizar, que eu acho que vai te ajudar bastante. Então, olha aí, ó, já vale um like, hein? Deixa seu like aqui, bora continuar. Terceiro passo, a gente vai tratar os valores de outliers. A gente já viu lá que a gente tem a idade para tratar, correto? Então, se a gente listar aqui novamente, ó, a gente vai ver que nós temos esses 6 registros que são acima de 70 anos. Da mesma forma que o valor nulo, que o valor missing. Eu poderia apagar? Poderia. Eu vou perder dados? Mas eu não quero perder dados. O que eu posso fazer? Eu posso preencher também esses caras com a mediana da idade. Se eu olhar a mediana da idade aqui, a gente vai ver que nós temos aqui a idade de 33 é a mediana. Valor do meio. Ah, por que não preencher com a média ou com a moda? Eu já expliquei sobre as medidas estatísticas e qual a diferença delas, como elas podem envezar, ou seja, pode prejudicar o treinamento do nosso modelo. Também vai ter um link aqui na descrição só falando sobre estatística e essas medidas. Moda, mediana, desvio padrão, variância. É bem importante também, bem legal. O vídeo tá muito bom, vale a pena dar uma olhada. E aí aqui, como que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um def dados.lock. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer aqui, vai chamar o nosso .lock de localizador, que é um slice, como se fosse fazer um slice. E aí, entre colchetes, eu vou colocar o def dados idade, que for maior que 70, ou seja, 70 anos. Vírgula, eu vou fazer o quê? Eu vou preencher a idade, que vai ser igual o def dados idade ponto median, que é a mediana. Quando eu executar isso aqui, olha lá, ele já fez. E se eu olhar de novo, eu não vou ter mais agora ninguém acima de 70 anos, ou seja, eu tratei já meus outliers. Uma outra forma da gente tratar. Poderia apagar? Ah, eu tenho 6 registros de outlier. Eu tenho aqui 1 milhão de registros. Posso apagar? Pode. Nesse caso, mesmo com 1000 observações, eu poderia apagar? Poderia, porque não vai fazer tanta diferença. Mas eu estou trazendo para você formas de fazer um tratamento nesses dados e você não perder dados, ok? Então vamos lá. Quarto passo, tratar os valores das variáveis categóricas. Nós vimos anteriormente na nossa simples análise exploratória que a nossa variável estado civil possui um monte de valores aqui discrepantes. Imagina só, a gente vai sair apagando tudo isso? Não, não é o correto. O que a gente pode fazer? Vamos categorizar isso, né? Vamos pegar, vamos analisar
e vamos fazer o seguinte. Vamos criar apenas 5 tipos de estado civil. Que vai ser casado, solteiro, divorciado, viúvo e outros. Esse outros é para quê? Todos os valores divergentes, que não for casado, que não for solteiro, que não for divorciado e que não for viúvo, serão outros. Então o que a gente faz? A gente vai colocar o asterisco como outro, o tracinho como outros, amigado, desquitado, juntado, não informado e o xxx, tudo serão outros. Então como que a gente faz isso? A gente pode utilizar o comando replace, que é uma linha de código, a gente substitui isso. Aqui tem uma linha de código, porque você precisa fazer passo a passo para cada item. Então o que a gente faz? O df dados, meu campo estado civil, ele vai ser igual ao quê? O df dados estado civil ponto replace, que é para substituir. E aí o que eu vou substituir? Eu vou colocar aqui entre parênteses, e entre colchetes é o que eu tenho ali que eu quero substituir. Nesse caso, é o tracinho. Aí eu coloco vírgula, que eu vou substituir por o quê? Eu vou substituir aqui, ó, por outros. Tá vendo? Eu substituo ele por outros. E aí, eu faço isso da mesma forma, com o asterisco, com o xxx, com o não informado, o amigado, o juntado e o desquitado. Só que aqui, ó, o não informado vai ser outros. O amigado, por exemplo, amigado é como se fosse casado. Então a gente vai colocar como casado. O juntado, como casado. E o desquitado, vamos colocar como divorciado. E aí a gente deixa o nosso conjunto de dados ali mais equalizado e mais correto. Ou seja, a gente está fazendo um tratamento de dados com qualidade. Olha lá, vamos executar. Ele já alterou. E se a gente der um group by de novo, olha o que nós temos aqui, ó, estado civil, casado, divorciado, outros, solteiro e viúvo. Ou seja, já tratamos também essa nossa variável categórica. E agora vamos fazer aqui uma engenharia de atributos. É uma etapa muito importante no tratamento dos nossos dados. E isso faz o quê? A gente pega uma coluna, uma variável e a gente consegue criar outras variáveis para a gente obter insights e até mesmo para fazer testes e treinos no nosso modelo preditivo e avaliar performance, a gente consegue incluir mais variáveis. Um bom exemplo que eu vou te trazer aqui é a questão de data. O que a gente vai fazer aqui com a nossa data? A gente tem a data da solicitação. Imagina que é a data da solicitação de um empréstimo. Poderia ser a data de uma venda, a data de um pagamento, ou seja, aqui é um exemplo que é a data da solicitação. Primeira coisa que a gente faz, a gente precisa usar o pacote locale. Por quê? Porque um dos passos aqui a gente vai querer pegar o dia da semana por escrito. Se é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Então a gente precisa usar o pacote locale para trazer isso, para o Python já trazer esse nome para nós, na nomenclatura, ou seja, em português. Que a gente pode trazer em inglês, em francês, em espanhol, tem várias línguas. Então aqui a gente vai trazer em português. Por padrão, como ele vem em inglês, ele iria colocar o dia da semana em inglês, mas a gente quer em português para facilitar. Então por isso que a gente vai fazer aqui o import locale e vamos colocar o locale.setLocale. Entre parênteses a gente coloca locale.lcal, vírgula, e aí entre aspas coloca ptbr utf8, só para formatar ali a questão de caracteres especiais e tudo mais. E o ptbr é porque a gente quer exibir em português Brasil. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o meu df dados, data da solicitação, vou colocar igual pd.toDateTime. Eu estou convertendo esse campo para um campo datetime. E entre parênteses, o que eu vou converter? O df dados, data da solicitação. Então, toda essa conversão aqui, ele vai atualizar esse nosso campo aqui, ok? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar a variável ano, mês, dia e dia da semana. Na variável ano, eu coloco pd.dateTimeIndex e entre parênteses, eu coloco o nosso campo que a gente quer extrair o ano, qual que é? A data da solicitação, .year. Faço o mesmo comando e coloco .month para o mês e .day para o dia. E por último, eu coloco aqui o df dados dia da semana, que vai ser o quê? pd.dateTimeIndex, entre parênteses, df dados, data da solicitação, .dayname, que a gente quer extrair o nome do dia da semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e assim consecutivamente. E entre parênteses eu coloco locale igual ptbr utf8. Aqui, ó, esse campo aqui nós já temos no nosso data frame. Nós estamos só convertendo, ok? Esses campos aqui, ó, não tem.
Mas esse comando, como não tem, o Pandas ele já entende que tem que criar, e ele já vai criar com esses comandos aqui que vai estar extraindo o ano, o mês, o dia e o dia da semana. Olha só, vamos executar, e aqui vamos dar um head no nosso DF dados. Olha só, estado civil, sexo, renda, idade, data da solicitação, valor patrimônio, ano, mês, dia e o dia da semana. Viu só que legal? E a partir daqui você consegue, por exemplo, fazer um group by no dia da semana. E olha só, você consegue ver aqui, ó, que de sábado você tem um volume considerável, no caso, de pessoas que vão pedir um financiamento, pedir um empréstimo. Por exemplo, além de tudo, você trata o dado e você também extrai um bom insight e você pode mostrar isso para o seu chefe, gerente, para o seu gestor ou para o seu cliente se você estiver prestando um serviço. Viu só que legal? E aí, outros 2 itens super importantes que não podem faltar no nosso tratamento de dados é o que? A normalização ou a padronização e o balanceamento da variável alvo junto com o label encoder, que é imprescindível para a criação e treinamento do nosso modelo preditivo. Isso é tão importante, mas tão importante, que requer uma atenção especial, ou seja, eu quero te explicar de uma forma tudo detalhada para você entender realmente o que isso faz. Por isso, dá uma olhada nesses vídeos que vão estar aparecendo aqui, um falando sobre padronização ou normalização e o outro sobre balanceamento de variável alvo, label encoder. Eu mostro tudo passo a passo, explico os conceitos, explico o porquê de fazer isso e também tem um passo a passo na prática com a criação de um modelo de machine learning. Então vale a pena dar uma olhada nesses vídeos aqui. E se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários que eu te respondo o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.